sobre os pais. Ao tratar sobre o relacionamento mútuo entre pessoas da mesma família, o foco da Bíblia é no conceito recíproco, na responsabilidade e do amor. Conforme ensina a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3 e Êxodos capítulo 20, versículo 12, os filhos devem obedecer e honrar os pais. Compartilhemos o que está escrito nestes textos. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, que é o seguinte: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em Êxodos 20, capítulo 12, está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas também temos ensinamentos da relação que os pais devem ter com seus filhos em Efésios capítulo 6, versículo 6. E em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vejamos Efésios capítulo 6, versículo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os da doutrina e da admoestação do Senhor. E em Colossenses capítulo 3, versículo 21 está escrito: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. A Bíblia ensina a obedecer e respeitar nossos pais. Na expressão bíblica honra teu pai e tua mãe, registrada em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 3, a Bíblia mostra que os filhos devem obedecer e respeitar seus pais. Portanto, entendemos que dos registros acima, claramente a Bíblia nos incentiva a cuidarmos dos nossos pais quando eles estiverem no inverno da vida, ou seja, em avançada idade, jamais os desprezando. Por outro lado, nos textos bíblicos ora expostos, fica explícita a responsabilidade dos pais de serem um bom exemplo para seus filhos e de os instruírem no caminho do Senhor. Havendo-me convertido já em idade avançada, aos 73 anos, falhei em tudo que ora ensinado nesta exposição, pois não podia ensinar o que não conhecia, nem, portanto, praticava, sendo um péssimo exemplo para meus filhos. Hoje, nova criatura pela misericórdia de Deus, porque Ele nos perdoa 70 vezes 7, um número que simboliza sem limite, porém não nos livra das consequências, não para simplesmente nos punir, mas para nos corrigir e nos preparar para recebê-lo quando voltar. Sobre isso exatamente trata o texto bíblico registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Hoje, porque conforme está escrito que Deus repreende aos que ama e açoita aos que tem como filhos, e se não somos corrigidos, somos bastardos e não filhos, de acordo com o que lemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Todavia, Deus é amor incondicional, e somos salvos exclusivamente por sua graça, não por nossas obras, nossa religião, nossos esforços, nossas palavras, nossos méritos, nossa aparência, nossos méritos, nossa aparência. Assim obtemos conforto ao lermos Ezequiel, capítulo 31, versículos 11, 14, 15 e 16. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Versículo 14, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Esse assunto está ligado à relação entre pai e filho, pois nosso verdadeiro pai é Deus. Esse comentário é um bom exemplo de que, conforme registra Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, lemos: enquanto há vida há esperança, se não vejamos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Deus, aquele que nos ama como ninguém jamais nos amou, nem poderia amar, pois é perfeito em tudo, e seu amor é ágape, não depende de nós, amou-nos sempre, mesmo nós, sendo nós pecadores. E sobre isso lemos em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que entregou seu Espírito ao Pai, ao ver cumprida a missão para a qual o enviou, ele ascendeu aos céus e lá intercede por nós. O que Jesus, o único que sendo realmente 100% homem, subiu aos céus, lá se encontra à direita do Pai, intercedendo por nós, sem deixar de ser Deus nem por um momento, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que ele deseja de nós é obediência, mesmo quando em muitas ocasiões não compreendemos seu propósito. Isto é o que ele deseja de nós, que sejamos obedientes ao que nos confiou para cuidar de nós, ou seja, nossos pais biológicos. Porém, o fato de nos convertermos após o crescimento dos nossos filhos, pelo exposto e para nosso bem, não nos isenta de sermos corrigidos de forma enérgica para o nosso bem, pois nesse caso não somos bastardos, porém não estamos isentos, mesmo após a merecida correção, não estamos dispensados de ensinar o que Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos ensinou, após o Pai nos conceder novo nascimento pelos méritos de Cristo, que se ofereceu como ovelha muda, porque, conforme está escrito, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Por nos amar tanto e sendo onisciente, onipresente e onipotente, estabeleceu um plano de salvação para seus amados desde antes da sua criação, desde os tempos da eternidade. Conforme Mateus 25, capítulo 25 e capítulo 34,
Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5 e 11, 2 capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e Apocalipse 13, versículo 8. Ainda nos fala a Bíblia sobre a relação do pai e com seus filhos nos textos. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas da mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios, capítulo 29, versículo 15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha à sua mãe. Provérbios 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbio 10, versículo 1. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. É importante entender o contexto do versículo seguinte, pois aqui Deus trata do assunto de que não é bom para o ser humano viver só, sem companhia. E quando Deus diz para deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, sendo ambos uma só carne, aqui Deus cuida para a construção da família, criada por Ele como célula da sociedade, cumprindo o seu desejo pela ordem que nos transmitiu: crescei e multiplicai-vos, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. Porém, se você se encontra na situação na qual me encontro, não cuidando da formação dos meus filhos, conforme a vontade de Deus, não os ensinando conforme sua vontade e justiça, saiba que, conforme já dito nesta breve exposição, enquanto há vida, há esperança, e ao passarmos pelas consequências dos nossos desatinos anteriores, da nossa irreverência e desobediência, lembremos-nos que isto demonstra que somos filhos de Deus, não bastardos. E se crermos, conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Esta nossa dificuldade e correção de Deus resultará em nosso bem, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as dificuldades que enfrentamos, os impedimentos em nos relacionarmos com nossos filhos, até para que nos perdoem, a fim de que sejam perdoados e que, não perdoando, seu pecado faz separação entre eles e Deus, de modo que o que diz Isaías no capítulo 59, 52, que passaremos a compartilhar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não desista, Deus nos convida a confiarmos nele, a resistirmos, porque ele sustenta com sua destra fiel aos que nasceram novamente, e certamente essa dificuldade, este gigante à nossa frente, será, sem qualquer dúvida, derrubado, tal qual o gigante que tombou diante do jovem Davi. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.